Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma exclusividade para vocês. Novo Toyota Hilux GR Sport 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa aqui é a quarta geração do modelo, que chegou com um novo visual, mais agressivo, mais robusto, com bitolas que ficaram maiores, com suspensões esportivas preparadas para off-road, que deixou o carro um pouco mais alto. A motorização é com 224 cavalos, 20 cavalos a mais do que os outros modelos, com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. E no seu interior, ar-condicionado digital 2 zonas, multimídia com conectividade com o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, um sistema de som de 9 alto-falantes da marca JBL e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes da picape média, na sua quarta geração da Toyota Gazoo Racing, começando aqui pela sua frente nos faróis, todo o conjunto óptico aqui em LED, partindo aqui da luz de condução diurna, que é esse filete mais acima, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e acendimento automático, a luz de indicação, a inscrição Hilux, todo esse detalhe em preto brilhante, cromado e também cinza metálico, que realmente fica bem destacado, com essas saliências aqui que ficam bem marcantes. Também aqui vocês vão perceber esse novo visual mais robusto, mais agressivo, com os vincos bem pronunciados, as bitolas que ficaram maiores, que ganhou até esse alargador aqui com um detalhe em preto fosco, com as aberturas, essa peça com acabamento em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina em LED, 2 pontos de sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel, e aqui mais abaixo esse detalhe cinza, onde tem a grade inferior com a abertura de ar aqui em preto fosco. Já a sua grade superior é bem avantajada, com todo esse detalhe aqui em preto brilhante que já invade essa faixa do farol, com toda a grade aqui com detalhe em preto fosco, com as aberturas de ar bem aparente aqui, e a inscrição GR e esse logo Toyota que ficou maior, onde fica localizado aqui a câmera 360 graus, as aberturas de ar aqui que fica realmente bem destacado, e aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança que identifica pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, e ali mais acima na parte do para-brisas, uma parte com a câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 224 cavalos, 20 cavalos a mais comparado com os outros modelos, com 55 kgfm a 2.800 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta, e ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 velocidades, e por conta da legislação de emissões, ela conta com um filtro DPF que vai filtrar as partículas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona ali na parte do painel, e ela não necessita do uso do Arla 32. Ela conta com um tanque de combustível de 80 litros, autonomia urbana em torno de 9,5 km por litro, autonomia rodoviária em torno de 10,7 km por litro. Com um tanque de combustível, a autonomia urbana em torno de 750 km e a autonomia rodoviária em torno de 850 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse veículo. No capô, manta acústica, também entra a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Mas antes, deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida e não se esqueça de hypar esse vídeo aí nos comentários para aumentar o engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico
todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que são exclusivas para esse modelo GR. Ela tem toda a pintura aqui em preto brilhante, os vincos bem aparentes, a porca antifurto que já acompanha o modelo, a pinça de freio ali com um detalhe vermelho que realmente fica bem destacado, também o sistema de molas ali que tem um detalhe com a mola bem vermelha ali, independente do tipo Wishbone, e aqui o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve. Aqui o comprimento do carro são 5,33 metros e o vão livre de solo passa a ser 32,3 centímetros de altura por conta do sistema de suspensão que realmente é preparado para off-road. É tanto que ela tem aqui esse estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe preto fosco, para-barro somente aqui na roda dianteira. Na roda traseira pode ser instalado numa concessionária. O ângulo de ataque também aqui aumentou em torno de 1 grau, agora ela conta com 30 graus por conta dessas mudanças na parte de suspensão. Outra mudança também aqui são as bitolas que ficaram maiores, 14 centímetros a bitola dianteira, é tanto que ela ganhou esse alargador com a abertura de ar aqui, como vocês podem perceber também. Os vincos bem aparentes aqui na parte lateral, vindo até a segunda porta, um vinco que sai aqui da lateral indo até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, todo esse detalhe em preto fosco aqui abaixo também, câmera 360 graus, repetidor de seta e rebatimento eletrônico do retrovisor, e esse detalhe aqui que é em preto brilhante. Essa cor aqui é uma exclusividade, é um cinza granito metálico. Na grade anteriormente era só branco, preto ou vermelho. Agora em 2024 conta com esse cinza que eu estou trazendo com exclusividade para vocês aqui no canal. A inscrição Hilux com detalhe aqui em preto brilhante e também as maçanetas com detalhe na cor preto brilhante. Aqui você tem esse detalhe em preto fosco. O teto é cinza granito. Se fosse a cor branca ou vermelha, aí sim o teto seria preto, com a parte aqui do retrovisor também preto, antena na parte do teto e aqui a parte envidraçada, tudo com detalhe em preto fosco e a coluna C na cor do carro aqui. A parte da bitola traseira aqui também, como vocês podem perceber, ela ganhou toda essa caixaria aqui com detalhe em preto fosco. E aqui o aumento da bitola traseira 15,5 centímetros. O sistema de suspensão aqui é de feixe de mola, é um carro para lida, para o bruto, preparado para off-road. Só que vocês vão perceber um detalhe aqui. Além do sistema de suspensão aqui que é esportivo, eles aumentaram aqui o diâmetro em torno de 3 milímetros e anteriormente ele ficava posicionado lá do outro lado do chassi. Mas como aumentou a bitola, agora ele fica aqui desse lado. E um detalhe interessante também, freio a disco traseiro na roda aqui, na parte do eixo traseiro também, que é uma novidade que não tinha anteriormente, era a lona, né? Então um detalhe também bem interessante nessa parte aqui do modelo, que eu quero continuar mostrando os detalhes para vocês. Já aqui na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior. Parte dos degraus aqui para facilitar para que você suba no veículo com detalhe em preto fosco, aqui já com detalhe em preto brilhante. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. E o sistema de iluminação aqui é em LED, exceto a indicação de seta que é halógena. Ele vai ter esse formato aqui como se fosse um 8 cortado ao meio, número 3, enfim, fica bem realmente aparente na parte noturna. Aqui a inscrição Toyota Hilux com os detalhes em preto brilhante e a inscrição GR Sport. A terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira. Comparado com outros modelos que ficam lá acima, quando você consegue colocar uma carga maior, mais alta, não vai tampar esse sistema de iluminação. Isso é bem interessante na parte de segurança. Câmera de ré que depois eu mostro para vocês. Detalhe aqui com essa parte para fazer a abertura da tampa traseira com acabamento em preto fosco. Aqui já acompanha a lona marítima nessa versão topo de linha, e aqui você consegue fazer a abertura. Tem todo o acabamento aqui no plástico rígido com a parte daqui da caçamba para trazer mais durabilidade, e capacidade de carga aqui é 1 tonelada ou 1.000 quilos. Mais abaixo você tem a quinta roda para você fazer a troca, o mesmo perfil dos pneus, a mesma roda em liga leve, isso é interessante, e assistente de reboque contra um vento lateral, uma carga que você está trazendo ali no trailer, uma frenagem mais brusca, ela vai contrabalancear essa carga trazendo mais segurança. Capacidade de carga no engate são 3,5 toneladas. Ela tem também aqui o sistema com iluminação aqui com a luz de neblina para justamente facilitar nessa parte noturna, e o sistema de freios são a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD e BAS
e também 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes aqui na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, que são 3,8 metros de comprimento. O banco do motorista eu coloquei ele todo para trás. Ela tem um estribo para facilitar para que você suba aqui no veículo, com a alça também, pois é um carro bem alto. Os detalhes aqui, ó, praticamente em torno de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver na imagem, referente aqui ao espaço interno. O teto é preto, com as alças, iluminação halógena aqui acima. Também portas revistas do lado do motorista e passageiro, assim como esses ganchos para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Novidade aqui são 2 tomadas USB do tipo C e também aqui a saída de ar que já tinha anteriormente no modelo com esse acabamento em preto brilhante. Vai trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Também o detalhe aqui com o revestimento do banco em couro ecológico, bem macio ao toque, que tem um revestimento misto, também com ultra suede aqui ao centro, com esses pontilhados que ficam bem vermelhos. O sistema de iluminação, não sei se vocês vão conseguir notar, é azul na parte das portas dianteiras e traseiras. Eu vou descer aqui para mostrar um mimo da equipe Toyota Gazoo Racing. Esse modelo acompanha aqui um kit de emergência, então você tem aqui a luva, cintas, o cabo aqui para fazer ignição para quem ficou sem bateria no caminho, a lanterna em LED e também aqui o detalhe com o calibrador de forma digital aqui para você facilitar ele, para ajudar de algum perrengue que você tenha aí na estrada. Facilita bastante também esse detalhe. Cinto de 3 pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes, aquecedor do vidro traseiro, esses ganchos aqui acima que você consegue estar utilizando também. E aqui você tem um descansa-braço com opção para 2 porta-copos, isofix com fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, ali do lado direito, alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes. Antes que vocês me perguntem no canal, o subwoofer do sistema de som JBL fica posicionado aqui abaixo do banco, e aqui você tem todo o acabamento aqui na parte da porta, com esse detalhe em couro, com a linha bem aparente, também essa imitação aqui em carbono, com todo esse detalhe em preto fosco, com imitação aqui em costura, mas é tudo no plástico rígido, a abertura aqui com detalhe cromado, essa peça em acabamento em preto brilhante, onde fica o acionador do vidro elétrico com a função up-down, sobe com um toque só, e os detalhes aqui também da porta, com todo esse detalhe do lixo, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição GR. Do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, e alarme aqui perimétrico e também volumétrico do seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através do Smart Entry, que vai trazer mais comodidade. Aqui na parte da porta, ó, toda a iluminação ambiente azul, como eu falei anteriormente lá na fileira do banco traseiro. Eu quero mostrar os detalhes para vocês aqui na fileira dos bancos dianteiros. Então você consegue colocar o banco do motorista aqui com ajuste elétrico para trás, para frente, para cima para ajustar o ângulo das pernas, para deixar mais alto também o ajuste de altura, e nesse botão você ajusta a inclinação das costas. Somente no banco do motorista que você tem ajuste elétrico. Também a inscrição Hilux GR e também os detalhes aqui com acabamento na parte dos pedais em aço inoxidável. O detalhe aqui para você fazer a abertura do tanque de combustível, que são 80 litros, a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Hilux GR Sport 2024, que já está em funcionamento. A inscrição Hilux ali na tela digital de 4.2 e aqui uma multimídia de 9 polegadas. O interior aqui é exclusivo dessa versão GR, que conta com a multimídia de conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, de 9 polegadas, intuitivo ao toque, com os botões físicos aqui ao lado, com a tecla Home, aumentar ou diminuir o volume ou alternar aqui entre as telas da multimídia e Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Você tem aqui a parte de mídia, AM, FM. Vamos aumentar o som aqui para a gente ver. É um sistema de som JBL com 9 alto-falantes. Eu não deixei muito tempo o som ali por conta de direitos autorais. Ela tem uma parte aqui com AM, FM, estações de rádio, favoritos. Então, um sistema de som de muita qualidade com a inscrição JBL. Já o sistema da multimídia é Harman Kardon. Então você tem também aqui a parte USB, Bluetooth e projeção de tela. Informações aqui referente ao veículo
velocidade média, tempo decorrido, autonomia, informações de rota, consumo combinado, históricos de consumo, média de consumo para você acompanhar nas suas viagens, configurações gerais que você faz aqui no veículo, equalização de som, parte também de configurações do sistema e do veículo. Voltando aqui, você conecta o seu aparelho com a parte de Bluetooth para você fazer o atendimento aqui no volante, que é do tipo multifuncional, Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Basta selecionar, ele já vai parear o seu dispositivo sem fio, trazendo muito mais comodidade realmente para você fazer a utilização. Porém, não tem mais TV digital nem GPS integrado, mas você consegue parear aqui com Google ou Waze utilizando os seus aplicativos do seu smartphone. Não estou conectado aqui, se eu tivesse já apareceria os ícones aqui, ficaria uma multimídia bem mais preenchida para estar fazendo a utilização, com certeza. Já os detalhes aqui no console central começam com o botão Start Stop, a parte do painel aqui com essa imitação em carbono, as saídas aqui do ar-condicionado, relógio digital, esse detalhe aqui que vermelho, que realmente fica bem marcante, toda a parte aqui em preto brilhante e mais abaixo do console central, todo o detalhe em preto fosco. Você tem aqui o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Ar-condicionado digital, que é 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. O reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, você tem essa opção, onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aqui aquecedor do para-brisas. Você tem mais abaixo aqui 2 tomadas de 12 volts, ela não vai ter aqui a parte da ventilação dos bancos dianteiros por conta do tecido ultra suede aqui ao centro, antes que vocês me perguntem. Tem tomadas para saída USB convencional A para você recarregar um celular ou para colocar o seu pendrive para ouvir a música predileta. Aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade aqui do modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa, e também ativar ou desativar o bloqueio do diferencial traseiro. Isso em off-road realmente é bem interessante para você estar utilizando. E também o assistente de descida em rampa, você consegue ativar ou desativar. Em off-road também é bem interessante porque ela vai ali identificar qual roda tem aderência ao solo, uma parte com pedras, com brita, com lama, então ela vai fazer a descida ali automática sem que você precise colocar o pé no freio. Isso é bem interessante nessa parte de segurança. Porta-trecos aqui, 2 porta-copos, você tem a opção aqui com os modos de condução, com o modo Eco para trazer mais economia e o Power para trocar aqui o sistema automático de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. O acabamento aqui do câmbio automático com detalhe em preto brilhante e aqui a inscrição GR com a numeração aqui que é exclusiva para esse modelo. O câmbio automático que eu falei para vocês na apresentação do motor é do tipo sequencial. Coloquei aqui na câmera de ré. Nós temos o detalhe aqui com 360 graus dessa parte do lado direito e a câmera traseira. Se eu quiser colocar só na câmera traseira, aperto aqui, ela vai para a câmera traseira. Ela tem inclinação aqui quando você esterça o volante e também as linhas dinâmicas de distanciamento. Quero voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá escutando esse bip? Coloquei um objeto lá atrás, ela vai me posicionar aqui com o detalhe do alerta, tanto traseiro como dianteiro. Então isso é bem interessante para o uso no dia a dia também. Então você tem essas inclinações aqui que mostram tanto no 360 como na câmera traseira. Isso é bem interessante para você estar utilizando no dia a dia, com certeza. E quando você esterça o volante aqui, ó, ela vai mostrar o ângulo da roda para você não encostar na guia ou em off-road quando saiu a sua visão ali, enfim, favorece também. Aqui no modo drive, você tem as trocas manuais para o lado esquerdo, então você consegue colocar para frente da primeira cesta, para trás, as reduzidas para você fazer a utilização, uma retomada de curva, um freio motor ou para ficar com giro maior no motor, realmente favorece. Freio de estacionamento continua sendo manual, um porta-trecos. Aqui o descansa-braço todo revestido em couro, bem macio ao toque, com essas linhas aparentes vermelhas e todo espaço para você estar aqui utilizando no modelo. Já que os bancos dianteiros têm todo o revestimento aqui misto, como eu falei para vocês, com essa parte em couro bem macio ao toque, com uma linha vermelha aparente. Aqui já é um ultra suede, um tecido bem macio ao toque, com essas perfurações vermelhas, mais acima também, vindo até essa parte com esse acabamento em couro vermelho. E a inscrição GR, regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol aqui para o lado do motorista e passageiro com apenas o espelho, o retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante, porta-óculos aqui acima e também a iluminação halógena aqui no teto
com esse botão para você ativar ou desativar o alarme volumétrico aqui no interior. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Aqui a parte do painel com todo esse acabamento no plástico rígido, onde você já tem essa inscrição Hardux, que é um botão para você abrir esse porta-luvas, que é menor, porém é climatizado. Basta você puxar essa parte da tampinha aqui para manter aqui uma fruta, uma bebida para o seu consumo. O outro porta-luvas aqui abaixo, ele desce bem devagar, tem um espaço maior para você utilizar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, saída do ar-condicionado com um detalhe no difusor aqui em preto brilhante, a alça para que o passageiro facilite aqui para que ele suba no veículo, e a inscrição JBL aqui, e também no alto-falante e o Twitter, que é um sistema de som de muita qualidade realmente no interior. Todo o painel aqui no plástico rígido, com essa imitação de costura, com os detalhes aqui em preto fosco. Já na porta do motorista, os detalhes aqui são todos iluminados, os comandos, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, basta apertar aqui, e também regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para a parte do motorista, esse acabamento aqui na parte do painel que realmente fica bem marcante. Mais abaixo aqui você consegue ativar ou desativar o alarme aqui referente aos sensores de estacionamento, a câmera 360 graus, como eu falei para vocês, que pode alternar, ó. Você vem aqui, aperta, mostra o detalhe aqui da parte dianteira, apertou mais uma vez aqui o lado esquerdo e direito, ele volta aqui para multimídia. Isso é bem detalhe fácil aqui para estar utilizando e trazendo mais segurança. E aqui o sistema DPF, que vai fazer aqui a filtragem das partículas do diesel. Ele vai aparecer uma mensagem aqui no painel, e aí ele vai perceber, você vai perceber, aliás, o conta-giros ele vai aumentar a parte da rotação do motor. Então você vai perceber que esse sistema começou de forma automática, leva ele de mais ou menos a 7 a 8 minutos, ou ele aparece uma mensagem no painel e você aperta o botão para que ele faça a filtragem do diesel. A sua direção é hidráulica, com ajuste de altura, ajuste de profundidade, todo esse acabamento aqui bem macio ao toque, com esse detalhe aqui com a inscrição GR que realmente fica bem destacado. O volante que é do tipo multifuncional, com os botões aqui com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui referente ao computador de bordo que você consegue utilizar, e aqui esses comandos referente ao sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ele vai identificar durante o dia e à noite, ciclistas somente durante o dia. Então você tem aqui o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC, no caso você vai setar a velocidade que você queira no veículo, vamos supor 100 km por hora, e ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Ele vai diminuir a velocidade, mas ele não tem um sistema stop and go. Quando ele baixar de 40 km, você vai ter que fazer isso manualmente. Aqui você tem a mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, não dando seta para o lado direito ou esquerdo, ele vai te dar um alerta de mensagem aqui para justamente te alertar que o carro está saindo da faixa de rodagem. Ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante. E também o sistema aqui pré-colisão, que se você mantém ativo, numa situação de risco iminente que você não consegue enxergar ali na via, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante. Outra parte do sistema também é o sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você dirigindo, você esteja fadigado, cansado e oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual com a xícara de café ali na tela informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma que está. Isso também é bem interessante. As mudanças aqui no pedal shift para fazer as trocas manuais, e o painel aqui que realmente é bem simples, tudo de forma analógica, com a parte aqui com a iluminação branca e vermelha para catalisar aqui a inscrição GR também aqui do outro lado. Então você tem o conta-giros, medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, que são 80 litros, e o velocímetro de forma analógica. Você tem uma tela digital aqui de 4.2 em TFT, com indicação de câmbio, indicação de temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, quanto você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Basta colocar seta para o lado direito, você tem os informativos, seta para baixo, autonomia para reabastecer o veículo, para baixo mais uma vez aqui o modo de economia, tempo de cruzeiro, tempo de partida para auxiliar numa viagem, comparação de consumo,
e aqui quando você esterça a roda, você consegue ver qual lado que está também para facilitar. Para baixo, mais uma vez aqui, velocímetro digital. Para o lado direito, uma bússola de navegação, para o lado direito também a parte aqui com a pasta de música e mais uma vez os sistemas de segurança que você pode ativar ou desativar. Para o lado direito, mais uma vez, você tem todas as mensagens que são importantes e todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux GR Sport 2024 nessa cor cinza granito. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu deixei de mencionar. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!